eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu. Oi, mundo! Hoje nós estamos em Belém do Pará com a banda Coach. Raíssa Pinheiro, muito obrigada por ter aceito o convite com De Papo com a Hélia. Sejam bem-vindos. Obrigado, valeu. Te agradece. Boa noite, bom dia ou boa tarde para todo mundo que está vendo aí o De Papo com a Hélia. São dois roqueiros que compõem a banda Coach e hoje eles vão falar um pouco dessa trajetória dessa banda de rock interessantíssimo, composta por duas pessoas. Então, gente, me conta um pouco dessa história de vocês. Por volta de 2016 ali, eu tinha uma banda com o antigo baterista da Coach, e aí a gente saiu dessa outra banda e decidiu formar a Coach, que não se chamava Coach na época, era uma outra coisa que estava tentando se entender ali. Aí a gente começou a tocar junto, pá, a gente era um trio naquela época. E aí o antigo baixista não fluiu, não rolou, a gente decidiu, vamos trocar de baixista. E aí eu tinha entrado no curso de filosofia lá da UFPA, e este jovem também tinha entrado no mesmo ano que eu. Aí a gente começou a trocar ideia no curso mesmo, sobre rock, bandas, a gente viu que a gente curtia meio que a mesma coisa ali, a gente era roqueiro, meio que curtindo a mesma coisa. Aí eu cheguei, a gente tá procurando um baixista pra minha banda e tal. Ele, olha, eu sei tocar um violão ali, eu sei arranhar umas notas. Aí a gente, então bora. Aí formamos, seguimos em formato trio de 2017 até 2020, começo ali de 2020. E aí o nosso antigo baterista, que é o Rodrigo, foi embora de Belém. Decidiu, seguir outro rumo, foi pra Santa Catarina, né? Uhum. E aí a gente ficou, putz, e agora? Pandemia, logo depois veio a pandemia. A gente ficou, cara, e agora? A gente vai ensaiar com alguém desconhecido no meio da pandemia, lockdown, e tipo, mano, bora nós dois. Bora seguir nós dois, porque, enfim, dois é menos contaminação, né? Aí, e era mais fácil de administrar também. Aí a gente já vinha nessa ideia de ser uma dupla, mas eu acho que o fato do lockdown foi a cartada selada pra gente aceitar. Não, bora ser só dois mesmo, que até qualquer gravação que tivesse, as pessoas sempre diziam, bora reduzido, vem com a menor equipe possível. E, mano, a banda era só nós dois, já era perfeito pro que a gente queria fazer. E a gente seguiu, aí desde 2020 até então, somos uma dupla, e acho que cada vez a gente tem mais certeza de que foi a melhor decisão que a gente teve, foi seguir sendo uma dupla. Atualmente a gente tem uma equipe maior, tipo, somos dois no palco, mas a gente tem o Lúcio na técnica de som, aí tem a Rayane, que é minha irmã, que tá no Video Mesh. Tipo assim, a gente tem agregados que fazem o rolê acontecer junto com a gente, mas no palco, nas ideias, encabeçando as ideias, somos só nós dois mesmo. Me conta como é essa proposta da banda Coach. A gente, quando a gente se viu, né, sem o baterista, e aí a gente pensou assim que, como a Raíssa falou, né, qualquer pessoa nova, ela tem que entrar na nossa logística de ensaio, de gravação, de tudo, de show. E não tinha nenhum batera que se encaixava nessa logística. A gente tinha outro batera que tocava com a gente também, que era o Anderson. Ele fez 2 shows com a gente, mas ele morava tipo, no 40 Horas, que é um bairro bem longe do que a gente mora. E aí não tinha como. E aí eu tava na transição, né, de baixo para bateria, e eu assumi essa parte. E aí a gente começou a procurar referências de bandas que também eram dois, ou pelo menos que eram dois na parte instrumental, né, tipo, e tal. E a gente encontrou algumas pessoas que faziam
um esquema que dava certo ali, com alguns efeitos, alguns pedais, algumas organizações ali no palco. E aí a gente foi adaptando para o que dava para fazer na nossa realidade, né? A gente gosta de tocar com a bateria e a guitarra meio de lado, assim, nem sempre dá. Tem vezes que não pode mexer na bateria, aí a gente fica numa posição meio estranha ali, que é ela na frente e um pouco mais atrás. Então, a proposta ela vem de várias coisas que a gente viu funcionar em outras bandas, principalmente lá fora. Aqui em Belém tem algumas bandas de dois também, mas é bem pouco. É outra proposta também. É outro gênero, outra ideia. A gente foi juntando o que funcionava com coisas lá de fora, com o que era Viável adaptável, né, aqui dentro. E foi o que a gente ficou. Aí, desde do Dudu, a gente já gravou um EP e um single, né? A gente vem aprimorando e testando e vendo qual é a melhor forma de fazer isso, tanto no palco quanto no estúdio também. Aí, então, fala um pouco de você, para depois o Pinheiro falar um pouco dele também. Atualmente, eu sou guitarrista na Coach, guitarrista em alguns outros projetos, mas assim, o Coach é o projeto do coração. Eu comecei como guitarrista, acho que lá foi mais ou menos em 2014, que foi nessa outra banda que eu tocava antes da Coach. Era meu primo, tinha uma banda, e ele, vem, tu sabe tocar um violão? Vem cá tocar e tal. Aí eu comecei como guitarrista, completamente como guitarrista. Eu tinha certeza de que eu não sabia cantar, que eu não ia levar jeito, eu sempre fui muito tímida, acho que eu achava que eu não tinha nem dicção para cantar. E aí eu comecei só tocando tal. Aí quando veio a Coach, quando a gente começou a armar o projeto, ainda em trio, eu fiquei, cara, eu vou ter que. Eu já estou compondo. Como é que eu vou dar para outra pessoa interpretar o que eu estou cantando? Não vai, o que eu estou escrevendo, não vai fluir, sabe? E aí eu fui percebendo, não, então agora eu vou ter que ser intérprete das minhas próprias canções. Acho que mais do que somente eu saberia colocar o que eu quero expressar com aquela música, com que eu, enfim, eu que estava sentindo aquilo na hora. E aí eu comecei a estudar um pouco mais para a vibe de cantar em si, e sempre nesse foco, eu quero cantar e tocar ao mesmo tempo. Aí, recentemente, eu comecei, de fato, um curso de canto para virar, de fato, cantora, não só uma cantora instrumentista. E aí eu ainda estou nesse processo, assim, eu me sinto muito mais guitarrista do que cantora, até porque eu fui muito mais tempo guitarrista do que cantora, e na maioria dos meus outros projetos eu sou somente guitarrista. Então, eu venho dessa caminhada de perder a timidez em botar a minha voz para fora, sabe? Falar com as minhas próprias palavras, me expressar do meu próprio jeito. Porque eu acho que como sendo muito tímida fora do palco, eu tenho que ter esse desbloqueio, essa virada de chave de, ok, eu sou tímida, mas o meu poder artístico é outro. Eu posso me expressar com a arte. Nem sempre eu preciso falar, eu posso tocar um som muito legal e as pessoas vão entender o que eu quero dizer. Eu não preciso falar o tempo todo. Mas também as palavras cantadas, elas servem de um consolo, servem de libertação. E aí eu vim desse processo de entender na coach o que eu queria expressar. Eu acho que quando a gente teve essa virada de trio para duo, a gente teve essa virada de cabeça também de a gente estar expressando uma outra coisa agora. A gente comenta muito que a gente ficou mais pesado depois que a gente virou só dois, porque a gente teve que alcançar uma massa sonora equivalente a uma banda em duas pessoas, sabe? E tu, Pinheiro? Eu comecei tocando baixo, meio que eu tocava um pouquinho antes da época da Coach, desde 2015 mais ou menos. Aí quando foi em 2017 que eu entrei para Coach, eu comecei a de fato tocar em banda, que eu não tocava em banda antigamente. Então a Coach foi minha primeira banda tocando baixo. Aí quando foi em 2020, 2019, eu estava tocando bateria assim com alguns amigos. Uma época a Coach ganhou uma batalha de bandas, um concurso de bandas que tem aqui em Belém, que é de uma loja de música. E aí a gente ganhou um baixo, uma bateria e uma guitarra. Aí, só que aí na época, como a gente era um trio, né, a bateria ficou com o baterista, ele me deu a bateria dele. E eu tenho essa bateria até hoje, a bateria que foi aqui em casa, que a gente ensaia aqui em casa. E aí eu comecei a brincar com a bateria, isso em 2018. Aí quando foi 2019 eu comecei a estudar de fato para virar virar um baterista. E aí eu em 2022 eu entrei na mesma escola que a Raíssa faz, a EMUFPA, que é a escola de música da UFPA, da Federal. E aí eu estou estudando lá desde o ano passado. E eu toco bateria em outras bandas também, toco baixo em outras bandas também, mas a Coach é a principal.
tanto no sentido de que é que eu dou prioridade, então quando tem um show da Coach eu desmarco as outras coisas para fazer o show da Coach. Toco bateria tecnicamente há uns 3 anos, né, 2019, vai fazer 4 no caso, mas tudo que eu tenho aprendido tem sido em função da Coach, pelo menos no começo, né, que é tocar mais rock. E aí agora que eu tô tendo contato com outros gêneros assim, samba, jazz, enfim, outras coisas também, mais americanas, indie. E aí tô estudando essas coisas também. Mas o foco é sempre o que a coach faz, assim, no sentido de que tentar melhorar as minhas técnicas e as referências para tocar o que a coach toca, né? E meio que é isso. Como é que funciona a composição das músicas que vocês fazem, as autorais de vocês, vocês dois compõem? Como é que é essa troca entre vocês? A gente tem algumas fórmulas para fazer que elas mudaram um pouco quando a gente virou só dois. Porque quando é três, né? Quando éramos três, era um pouco. Algumas decisões eram um pouco mais fáceis de fazer, porque era sempre 2 contra 1. Aí a gente fica eternamente nessa dinâmica de um cede, o outro cede, de que maneira a gente consegue fazer. E aí, geralmente, eu surjo com a letra e a melodia, uma melodia básica, assim, Harmonia, né? uma harmoniazinha básica. E geralmente eu componho no violão, eu não componho na guitarra. Aí eu começo a fazer, eu surjo com uma ideia básica, eu gravo em casa, assim, tipo, no celular mesmo. Aí eu mando pro Pinheiro, aí ele dá uma ouvida, ele, já consigo visualizar uma bateria. Aí cada um meio que faz o seu dever de casa, eu aprendo a executar a minha própria música, ele aprende a música na bateria, e a gente veio pro ensaio. E aí a gente faz junto no ensaio e a gente, soa mais legal na gravação. O que a gente pode mudar aqui pro ao vivo, em teoria, né? Aí a gente vai moldando, aí fica sempre nós dois juntos, martelando, pá. Aí quando a gente vai levar essa música pro show, a gente sente que a música já passa também por um outro processo, que é quando chega no público. O público já chega, nossa, essa parte tá muito legal. Aí a gente, vamos intensificar essa parte. O refrão tá ótimo, bora repetir mais uma vez. Essa aqui não pegou tanto, bora, não vamos mais trabalhar em cima dela, vamos tentar outra. E aí, desde sempre, o público sempre foi esse nosso termômetro, assim, para tudo. A gente faz a música, a gente bora metendo ao vivo. Aí a galera, gostei dessa letra, bora vai. A gente, vamos martelar essa aqui, vamos gravar e vamos lançar. Sempre foi esse processo. Acho que já teve os últimos lançamentos, por causa da pandemia, a gente foi obrigada a decidir por nós dois qual música a gente ia decidir lançar. Mas desde o começo, assim, o público falava quais eram as músicas boas, a gente seguia em frente com elas. Agora, a gente fez mais uma, assim, né? Foi. A gente decidiu por nós, mas porque acho que depois da pandemia as coisas mudaram um pouco na dinâmica da cena musical aqui de Tocado Belém. menos, né? A gente tem tocado bem menos. E aí a gente teve o feedback ficou diferente do que a gente costumava receber, assim. E aí a gente tá tendo se acostumando a escolher quais músicas a gente trabalha, já que a gente não está conseguindo ter um público tão presente algumas vezes. E, enfim, a gente está se adaptando também, entendendo como é que está a nova dinâmica das pessoas com esse pós-pandemia. A nossa forma de composição, ela depende ainda muito do público. E quando a gente não tem o feedback do público, a gente ainda fica um pouco... E agora, o que a gente faz, sabe? A gente está nesse processo. Recentemente, vocês participaram de uma rodada de carimbó com o mestre Tamaru em Icoraci. Como foi esse momento? Como foi esse encontro carimbó rock? Desde que a banda começou, né, a gente já flerta com alguns ritmos regionais, né, tipo guitarrada. A gente fazia mais quando a gente era trio, porque a formação ela acaba tendendo um pouco mais a guitarrada, baixo, bateria e guitarra, né? Tem algumas bandas de Belém que fazem essa mistura até mais do que a gente já toca com elas, tem a Macadabra que faz isso também, e Camiabas, são bandas que têm uma pegada mais percussiva e tal. E a gente sempre curte digamos assim, essa interação de públicos, né? Tá em outras cenas, mas a gente gosta, só que a questão é porque às vezes essa parte de carimbó, ela não recebe muito bem talvez outros gêneros, né? E eu digo assim, é muito pelas casas, né? Ou até o público. Ele não se mistura muito. Por mais que a gente tente, tipo, a gente tentou essa vez, aí a gente já participou disso algumas outras vezes, mas em Belém
E é sempre uma coisa muito difícil, ou dá um público muito de rock, aí não vê muito carimbó, ou dá um público muito de carimbó e não vê tanto rock. Mas no caso específico desse movimento que o Mestre Amaru está fazendo agora, ele está puxando umas chamadas na música, mais levadas, uma forma de cantar que remete muito com o rock. Como é que tu vês isso? Como é que vocês interagiram lá? Porque assim, quando a gente pensa nessa parte mais rítmica, assim, ela sempre tende a alguma coisa. E no caso, como eles têm enfim, né, paraense, A batucada, né? e tal, acaba que o rock tem a ver com isso, porque essa energia, tem essa coisa de tocar meio pra frente, né? Tem um ritmo na cabeça que a gente sempre tá puxando pra ele, né? O uma coisa meio assim. O tambor, a galera que tá tocando na frente, a maraca e tal. Eu acho interessante, eu gosto. Então, até criar-se um hábito, as pessoas começarem a ir para assistir e vai juntando aquele público, demora, né? Onde a gente encontra a Banda Coach nas plataformas, nas redes sociais? Todas as plataformas do mundo. Só procurar Banda Coach, COUT. A gente está no Instagram, no Facebook, no Spotify, no YouTube, Deezer, SoundCloud. SoundCloud. A gente está em todo lugar do mundo, a gente está. Ativo, alguns mais ativos, alguns menos ativos, mas estamos lá. Instagram é a nossa rede mais ativa. Estamos sempre falando de ensaio, gravação e tudo mais. O que vocês estão planejando de novidades para a gente? Bom, atualmente a gente está com um single gravado já, pronto para ir para o mundo. A gente está só terminando algumas partes mais executivas, burocráticas. E, enfim, artisticamente falando, clipe, essas coisas. Então, a gente ainda não tem muito a previsão de quando vai sair, ele só está pronto e ainda não tem data para todo mundo. E a gente está também com algumas outras propostas de gravar até o final do ano, também mais um single. E provavelmente para lançar no ano que vem, né? Então, a nossa vontade, assim, pelo menos até o ano que vem, é já tá conseguindo tocar em mais lugares fora de Belém, assim. Em Belém a gente está, parece assim, engatinhando ainda para voltar ativa. E esse ano a gente tocou mais no interior do que em Belém, de fato. Porque Belém é em teoria, é a nossa casa, né? Mas a gente acabou, esse ano a gente foi em Orem, foi em Santarém, fez show em Coraci, Ananindeua. O nosso próximo show também é fora de Belém. Então a gente vem uma sequência de datas que Belém não está nos dando mais abertura para conseguir fazer tanto show. E isso logo afeta também a gente ter grana para continuar na ativa. E aí a gente está naquela coisa de conseguir edital, a gente está se inscrevendo em algumas coisas, de ver se entra mais dinheiro para a gente conseguir manter uma atividade melhor, né? E a gente está em busca dessas oportunidades de manter a mesma qualidade que a gente vem mostrando nos últimos anos. E é nesse pique que a gente está, assim, de reestruturando ideia, entendendo como é que tá as coisas pós-pandemia, fazendo novos contatos, né? Até o de Papo com a Elia é este momento de estabelecer novas conexões, mostrar o trabalho em outros lugares, não só tocando, mas falando, mostrando nosso trabalho, seja com som, seja falando, qualquer abertura para que a gente consiga chegar em mais lugares é sempre uma oportunidade. E enfim, a gente está nesse processo de vários processos ao mesmo tempo, a gente não consegue firmar nada, assim, tirando a única certeza que a gente tem é que a gente quer tocar e fazer barulho. Mas a gente está nessa dinâmica de entender públicos, entender outros lugares, tipo, a gente chegou em lugares no interior que a gente não sabia que a gente já tinha fã ali, saca? Isso foi muito incrível pra gente ter essa perspectiva de, caraca, a gente tá chegando em lugares que nem foi a gente que botou a gente lá, sabe? Foi, enfim, coisas aconteceram que a gente chegou até outras conexões. Então, tem sido importante estabelecer esses outros lugares para conseguir também firmar novos planos, né? Para esse final de ano, metade para o final do ano, a gente está com esse single que a gente espera que a gente já consiga lançar agora. A gente vai entrar em estúdio depois de novo para tentar lançar algo ano que vem. E vamos batalhando em edital para tentar lançar mais alguma coisa. A gente
queria muito gravar nosso primeiro disco, mas por grana a gente não conseguiu ainda. A gente acaba lançando mais singles e EPs, que é o que consegue bancar, né? Mas a vontade é mais pra frente a gente conseguir o nosso disco mesmo e meter uma turnêzona por aí, pelo Pará, pelo interior, e depois Brasil e quem sabe o mundo. Quais são os interiores que já abraçaram a banda? Bom, a gente começou indo para Primavera e Vigia, quando a gente era trio. E aí a gente teve uma catastrófica passagem ali em Mosqueiro. A gente também já tocou em Santarém, como duo, né? Foi Santarém e Ourém. E Coraci é meio que a gente não considera muito interior e tal, assim, mas também Coraci, Castanhal, Castanhal, isso. E como duo também, ano passado. que E vai agora para Ananindeua de novo, isso. E tá planejando Ourém de novo também. Ourém de novo. E é legal porque a galera lá, pelo menos o que a gente vê, né, que não tem muito show no interior. Pelo menos quando a gente vai, a galera fala, tá faltando show aqui e tal. Então sempre quando a gente vai, é como se fosse tipo uma concentração de pessoas que queriam ver a gente e queriam ouvir música autoral, né? Vocês Pode ser. conseguem fazer um show só com as autorais de vocês? Só faz show de autoral. O máximo que a gente faz é meter alguma referência de algo que a gente goste. Uhum. Tipo, a gente tem uma versão que a gente põe o Magal, né? Sidney Magal. A gente mete eu te amo no meio da música, assim, mas é referência, tipo assim, o cara caiu de paraquedas no nosso show, ele vai, essa aí eu conheço. Aí depois ele tem que aprender o resto, sabe? Aprende as letras na hora. A gente sempre tem essa dinâmica de fazer o cara curtir o show, seja a pessoa que conhece, seja que não conhece. Aí a gente também tem uma versão que a gente toca a Viviane Batidão, que já é a artista bregona que todo mundo conhece, um bom technomelody. Então a gente meio que vai filtrando assim, a gente tem as nossas músicas, tem as dinâmicas delas, como elas funcionam. O nosso show tem uma dinâmica muito clara de como ele funciona. A gente põe a galera para pular, uma galera para dançar junto, se abaixa, pula, levanta, sobe no palco, desce do palco, a gente desce a bater no palco, a gente pede para alguém subir no palco. Enfim, a gente tem uma dinâmica que, de acordo com o que o show pede, tipo assim, não pode mexer a bateria. A gente, beleza, então a gente vai descer do palco para poder mexer na bateria de fora do palco. E a gente tenta pegar essa vibe, é um show de autoral, o cara pode não conhecer nenhuma, então a gente vai meter pelo menos uma para ele pegar uma referência, se animar e seguir o show com a gente, sabe? E, enfim, tem funcionado. Falemos de referências. Quais são as referências de vocês? Em formato trio, a gente teve muita referência de trio ou de bandas que soavam trio. Tipo, eram 3 instrumentistas e um vocal, mas já que soava trio, a gente pegava como referência. Quando a gente veio com o formato dupla, aí eu tive que primeiro entender quais equipamentos duplas usam, porque é muito fora do que é o esperado. Eu falo, eu vou usar o baixo, cara, mas por quê? Se não tem um baixo na banda? Aí tem que ainda explicar o som pro cara, é por causa disso, eu tenho como simular e tal. Às vezes a gente ainda tem esse embate de fazer a outra pessoa virar a chave para entender que é uma dupla. Teve um bom tempo que as pessoas perguntavam, vocês não vão botar um baixista? E falava, não, cara, é uma dupla. Aceita essa sonoridade, é assim que a gente quer que seja. E aí eu tive esse processinho de entender o que duplas fazem e como eu quero que a nossa dupla soe, porque a gente viu tipo, até o Daft Punk, que é uma dupla de eletrônica, não tem nada a ver. Mas dava para usar como referência para fotos, visuais, enfim. E aí, quando eu entendi como eu queria soar, aí eu fui buscar referência de fato. Eu quero soar como essa dupla. Aí, para mim, veio o Cleopatrick, que é uma dupla canadense, que é guitarra e bateria também. A gente tem o 21 Pilots, que é uma dupla americana, que eles usam... o vocalista, ele toca guitarra, toca baixo, eles têm essa dinâmica de... tem um baterista fixo, mas o vocalista, ele é multi-instrumentista durante o show. E a inspiração deles, em cima deles, pra gente foi muito o show. Eles descem a bateria também, tem toda uma dinâmica de movimentar a galera. Então, o 21 Pilots, ele veio como uma referência muito mais de performance do que musical, de fato.
E daqui de Belém, a gente tem o Molho Negro, que atualmente já não mora mais em Belém, mas é uma banda paraense, inclusive da Marambaia, que é onde a gente também se situa. E eles são um trio, mas eles têm essa dinâmica também de um show voraz, que pula, desce, galera sai suada, breada. E a Turbo também, que é uma banda aqui de Belém, que tem a mesma coisa. O show é uma catarse. E a gente tem muito essa coisa de não é uma referência musical, acaba sendo uma referência de performance, de como parecer, de como se portar diante do público. Acabam sendo bandas, tanto o Molho Negro quanto o Turbo, que são inspiração para a gente a nível profissional. São bandas que sempre foram muito articuladas, sempre tiveram essa proposta de ser uma banda com a profissão banda, sabe? Sem ser aquela coisa, um hobbyzinho, uma brincadeira de moleque. E a gente sempre viu essas bandas como inspirações de como ser uma banda em Belém e crescer como banda em Belém. Quando a gente começou a tocar no duo, teve muitos processos de adaptação. Então, quando a gente tocava em trio, eram 3 pessoas em cima do palco, ou seja, 3 pessoas para estar preenchendo aquilo ali. Então, quando a gente foi para duo, a gente teve que ver como é que a gente vai conseguir ter mesmo impacto, ou até mais impacto na plateia, sendo só 2. Então, a gente começou a procurar bandas que tem show muito explosivo, assim. Tem o Francisco Elombre, que é uma banda que são 6 ou 5, eu não lembro. E aí eles têm um show bem latino, assim, faz a galera dançar muito. Tem uma que é Fever 333, que é um show, assim, explosivo. Os caras são muito agressivos, grita, pula, o cara sobe nos negócios e tal. Então, assim, tem coisas que tem que ser adaptadas para a realidade que a gente vive. Casas de show pequena, às vezes não tem nem palco. Então, as referências, elas acabam vindo muito no que a gente quer fazer, digamos assim, somatória com o que dá para fazer nas nossas, na atual conjuntura, né? Musicalmente, a gente também escutava muitas bandas como Royal Blood, acho que foi uma referência grande. É uma dupla que é baixo e bateria. Acho que foi talvez a maior banda de rock nos últimos 5 anos, assim, a banda que conseguiu pegar os grandes festivais da época, tocava no Rock in Rio, tocava no Lollapalooza, Coachella e outros também. Tem uma que ela é um pouco mais underground, mas ela é bem famosinha, mas mais pra galera mais velha, que é o Death From Above, que é baixo e bateria também. E eles têm um som mais podre, mais sujo. O Royal Blood não é muito bonitinho, é pesado. Quase pop, né? É, quase pop, é pesado, mas é bonitinho. O Death From Above já é bem mais podre. Tem esse gênero que eles chamam de dirty rock, né? Que seria o rock sujo, que é como se fosse um rock que ele tem muito riff, ele não tem muito, tipo, como se fosse levada de violão, assim. Ele é mais rifado, um pouco mais pesado, mas que também tem umas coisas meio pop também, que é muito o que o Royal Blood faz. É pesado, mas é arrumadinho. Então não é aquela coisa tipo Nirvana, que é muito podre, muito sujo, assim. Quando eu falo podre, eu falo da estética, não que seja de qualidade ruim, né? Enfim. E aí, isso foi fundamental para a gente chegar no som que a gente chegou hoje. Mas se você escuta o EP, que é o Ramsey, que é o nosso primeiro EP como duo, e vai escutar o single, eles já são muito diferentes, assim, né? E a próxima canção que já está gravada, também já soa uma outra experiência. Que é justamente a gente entender o que a gente quer fazer, a gente entender como dizer para a pessoa que vai trabalhar com a gente o que ela tem que fazer e ela entender o que ela tem que fazer. Então, esse negócio do lance do baixo, o baixo ele é quase como se fosse um efeito da guitarra. Só que ao vivo ele tem que ser tratado como se fosse um baixo. Ele é ligado no ampli, o cara equaliza. Só que a pessoa entender isso é difícil. No estúdio é um processo ainda, né? A gente está vendo como fazer, como falar. A gente já fez alguns testes e tal. E está tentando juntar mais referências para também chegar no que vai ser o nosso possível disco, possível próximo EP, né? Trabalhar rock em dupla, pós e contra. Me conta aí. Acho que os prós é principalmente a praticidade. Eu só ligo para uma pessoa. Acho que para mim o contra é porque vira aquela dinâmica de se um não assume, não consegue assumir algo, sobra para uma pessoa fazer 2 funções. Pró, até musicalmente falando, tipo, o clássico, o básico do rock é bumbo com baixo, e essa conversa ela tem que ser pensada. E a gente consegue fazer isso muito fácil, porque eu tenho que basicamente me sincronizar com uma pessoa só. E como ela toca e canta, ela meio que já se sincroniza junto ali. Então, até para compor,
a gente tem uma dinâmica de composição desde a época do trio que é relativamente rápida. E quando virou duo, acho que ela ficou mais rápida ainda. Às vezes tem show que na passagem de som a gente cria alguma coisa ali que já dá para usar no show, mas não que a gente faça isso, né? A gente vai organizar para fazer para outro, mas as coisas surgem muito, muito fácil, né? Então, eu sempre digo que quando a gente era trio, a banda era um grupo. Era o grupo eu, Raíssa e Rodrigo. Hoje em dia a banda é meio que a relação de amizade que eu tenho com a Raíssa. Meio que a gente está em qualquer lugar, a gente vai falar da banda. A gente se encontra no meio da feira, a gente vai falar, e a camisa, e o show. Então, meio que a nossa relação virou uma discussão da banda também, né? Eu acho que as tomadas de decisões, elas conseguiram pegar um ritmo muito mais fácil Sim. também. Nosso maior problema foi pegar o pique de entender, puxa, agora somos só dois, tá? O Lúcio é nosso road, técnico de som. Ele veio para somar em ser essa terceira pessoa que assume as frentes que a gente não consegue assumir. Mas eu acho que o outro contra que eu senti foi logo que a gente voltou a fazer show, que foi isso que o Gabriel comentou, de a gente tinha muita dificuldade em entender o palco como duas pessoas. Porque como três, digamos assim, o batera fica parado lá atrás. E tem duas pessoas na frente virando cabeção. Quando é só dupla, tá meio que só eu livre para pular, fazer, e o Gabriel meio que tá preso atrás de um monte de tambor. Então a gente teve que virar isso de, pô, mas tu tá preso ao teu instrumento? Será que tá preso ao teu instrumento? Não, bora mudar, bora para frente, tira isso, põe aquilo, levanta. Tem mais horas que ele fala em pé, sabe? Pra não falar sentadinho, comportadinho lá atrás. A gente teve que criar essa dinâmica dos dois falarem, os dois cantarem, e os dois meio que assumirem 50% de tudo que dava para assumir, para ficar uma banda cheia, sabe? Não ficar aquela coisa de, sei lá, a banda do Pinheiro com a Raíssa ou a banda da Raíssa com o Pinheiro. Não, é a banda coach, sabe? Fazendo o rolê e botando para frente. Isso impactou tudo. As coisas que eu toco na batera, é até pensando nisso, tipo, eu não vou, já que já vou estar sentado, ainda vou colocar um tambor na minha frente. Não, a minha bateria ela tem menos coisa. Os pratos, nem o prato que eu uso é mais alto que a minha cabeça, assim, a altura da minha cabeça. Então, eu tento tocar sempre para um lado onde a pessoa consegue me ver mais. Assim, se eu virar para o outro lado, já fica um prato na minha frente. Então, eu gosto de ficar geralmente mais para a esquerda, sempre que dá. Então, tipo, essas coisas, justamente quando a gente está falando de referências, eu pensei um pouco nisso. Tipo, às vezes eu vejo uns bateras que são mais altos, falei, pô, eu sou baixinho, eu não posso usar um kit muito alto, vai me cobrir todo, entendeu? Então, mas um contra que eu acho que tem, né, nessa parte é porque é mais na hora da correria. Tipo assim, às vezes eu tenho que levar a batera, ela tem que levar a guitarra, levar o mesh, e quem vai filmar tudo isso? Aí não tem. Esqueci a câmera, tem a maquininha de cartão, cadê? O microfone tu trouxe? Aí, tipo, é mais nessa parte da produção também, né? Porque até isso, o Lúcio vai estar carregando uma coisa, mas aí tem aquelas micro coisas, tipo, sabe? Tipo, filmadora, a coisa de cartão, às vezes um abafador que eu esqueci, um fone de ouvido e tal. E aí é sempre às vezes falta essa pessoa para perceber os detalhes. E aí a gente esse show que a gente fez com a galera do Carimbó, o último show que a gente tinha feito foi de Santarém. Então era quase um mês que a gente estava meio que sem tocar ali, né? Quase um mês. E aí tem algumas coisas que a gente se esquece. A gente não tá no pique tanto de show, aí a gente fica, porra, esqueci o negócio, aí tem que voltar a pegar ou não, ou dar um jeito ali. Ainda mais quando tem que levar a bateria. Esse rolê a gente teve que levar a bateria. E aí é aquela coisa, né? Tem que levar, um pedaço do carro ali inteiro só pra bateria. Aí tem que pensar como é que a gente vai levar fulano, como é que vai voltar a galera. Então, realmente, aquilo é claro que vai acumular função, porque são só dois, né? No caso, mesmo sendo Lúcio, acumula, né? Então vai ter que produzir conteúdo, enfim. Quando vocês são contactados, ainda surpreende um contratante ou uma plateia aqui entre só duas pessoas no palco? Acho que o tempo todo. Porque, assim, a cena de Belém ela não é muito grande, como eu tinha falado. Então, a maioria das pessoas já se conhecem. Então, quando foi como a Raíssa tinha falado, quando a gente virou o duo, era mais, vocês não vão chamar nem um baixista mesmo? Foi tipo isso, assim, então a gente ficou, os primeiros meses fazendo show, era essa pergunta sempre, assim. Para contratar a gente, a galera já sabe o que é, que já são dois, já conhece. Mas quando a gente chega no lugar que você vê que a galera tá surpresa. Mas quando é um ambiente novo, quem trabalha no ambiente ou quem frequenta
fica surpreso. O técnico de som do local, mas é só 2? O que vai fazer aí? Mas vai usar? Já chegaram a desligar a nossa caixa do baixo no show, a gente pronto para tocar, a pessoa foi lá e desligou a caixa do baixo. Aí, mas você só tem uma guitarra. Eu falei, não, mano, eu vou usar caixa, tudo que tiver aqui no palco. Então, a gente sente que ainda rola, principalmente por parte da galera que caiu de paraquedas ali no show. Mas agora, quem escuta a gente, quem já frequenta a cena, já sabe o que é, né? Bom mundo, agora que a gente já conheceu um pouco do universo da banda Coach, o que eu vou dizer para vocês? Vem para cá pro canal, que aqui sempre tem muita novidade, tem sempre artista chegando, aqui sempre tem músico, roqueiro, uma banda diferente, como nossos queridíssimos Raíssa e Pinheiro, da banda Coach. Sucesso para vocês. Te agradece a oportunidade. Vamos seguir divulgando o canal, a gente espera que cresça muito mais. Qualquer projeto que envolva música, arte, falar de música, é essencial. Para a gente é sempre um prazer, a gente fala de música o tempo todo, então gravando ou não gravando, daria umas 5 horas só da gente falando e esgotando nossos assuntos, então foi um prazer, a gente espera conhecê-la pessoalmente na próxima vez, e é isso, muito obrigada. Obrigado pelo espaço. Obrigada eu pelo tempo de vocês, voltem quando vocês quiserem. Obrigado, viu? Beijo. Tchau, Boa gente. noite. Ela é de papo com eu.